Primeiro é importante dizer pra galera que não se sacode uma árvore e cai um cara pronto lá de cima. Infelizmente, muita gente pensa que é assim. Isso no mundo do empreendedorismo, no mundo dos mega empresários, no mundo da música, nós temos o hábito de acreditar que vai sacudir e vai cair um cara pronto. Com o Rick não foi diferente. Aquele vídeo que explodiu o mundo afora é resultado do que eu fiz antes dele, né? E esse antes dele foi bem pesado. Começou lá em Pitangui, interior de Minas Gerais, eu sou mineiro. Apesar de que muita gente acha que eu nasci no Rio, mas não nasci, nasci em Minas. E no caos da miséria, caos mesmo. Quando eu falo caos, falo com muito orgulho. E eu costumo brincar que existe a classe A, B, C, D, E e depois o lugar que eu nasci. É bem caos da miséria, não tinha muito emprego, muitas possibilidades de girar sua própria engrenagem, de ganhar seu próprio dinheiro em Pitangui. Então meu pai teve que começar a migrar de cidade em cidade para buscar algum tipo de serviço para fazer. Meu pai também é um cara que estudou o básico do básico, porque teve que abandonar também para ajudar em casa, assim como aconteceu comigo. E começou a migrar de cidade em cidade para trabalhar fazendo carvão, lá em Minas Gerais mesmo. E aí uma dessas viagens, eu já com meus 7 anos de idade, a minha mãe sofre derrame cerebral em uma carvoeira, sem acesso nem sequer à energia elétrica. Meu pai, no desespero lá do marido, vendo a esposa se perder ali, com 5 filhos dentro de casa, o mais velho tinha 11 anos de idade. O meu pai pega a minha mãe, arruma alguém, coloca a minha mãe dentro de uma boleia de um caminhão e leva para Campina Verde, uma das cidades de Minas. Chega em Campina Verde, os médicos olham para minha mãe e falam, não tem como nem tocar. Dificilmente ela vai sobreviver, mas pode levar para Uberlândia, que já era uma cidade que tinha um hospital das clínicas, que tinha um pouco mais de estrutura para receber um quadro daquele. Só que isso foram horas de viagem, da Carvoeira a Campina Verde algumas horas, de Campina Verde a Uberlândia algumas horas. Aí quando chega em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, chama meu pai e fala, olha, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez, porque humanamente falando a medicina não consegue contribuir com muita coisa aqui, é mesmo esperar o coração parar de bater, porque o sangue derramou muito na cabeça por muitas horas, então não dá para fazer muita coisa. E ali começa a história de sucesso de Rick Chester, porque meu pai, apesar de ser um pedreiro, um cara que estudou pouquíssimo, ele teve uma percepção de chamar, não permitiu que os filhos entrassem para ver a mãe, mas ele saiu para conversar com os filhos. Aí meu pai vira para esses filhos e fala, olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de empresa. E aí eu falei, como assim, pai, reunião de empresa? Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Ele falou, apesar de estarmos no caos da miséria, o comportamento aqui precisa ser empresarial. Então, se por um lado nós não temos muita coisa, por outro lado nós temos uns aos outros. E ter uns aos outros é muito mais importante do que ter muita coisa. Principalmente quando se refere a dividir a dor e multiplicar a felicidade, que uma dor dividida ela é só uma parte da dor para cada um. A felicidade, quando ela se encontra no abraço, ela é 2 vezes mais felicidade para cada um. E aí meu pai falou, quem está falando é o líder de vocês, meu pai falando, a outra líder está na cama. Segundo a medicina, ela não passa e vocês são os liderados dessa empresa. E o líder está comunicando aos liderados que eu vou precisar contar com vocês caso a outra líder não consiga passar. Eu posso contar com vocês? Era muito forte o que meu pai estava falando, no leito de perder uma esposa. Todos os irmãos falaram, pode. Ou seja, o líder tinha o liderado do lado dele em um momento de dor, que é difícil pra caramba. Isso mostra que o líder pode sentir dor sim. Aí meu pai sentiu que estava com a equipe nas mãos, entrou e falou com o médico, olha, se a única opção que tem é fazer a cirurgia, para tentar, vamos tentar. Ele falou, você vai trazer os filhos? Ele falou, não, já conversei com eles. Aí o médico entrou para fazer a cirurgia, isso era 1985, nós estamos em 2021, para 2022 já, então tem 36 anos aquela cirurgia. Tem 36 anos que aquela doninha que está lá em casa até hoje não passaria daquela cirurgia. Só que naquele dia, apesar de eu não ter perdido a mãe, eu penso que naquele dia Deus nos escolheu, tocou na saúde da minha mãe de uma maneira muito cruel, mas tocou na saúde da minha mãe para nos mostrar que nós tínhamos muito mais do que imaginávamos. Ter uns aos outros era muito forte naquele momento. E a vida seguiu. Só que a minha mãe ficou com várias sequelas, ficou quase 2 anos tratando da cabeça, assim, diretamente tratando caldo de derrame, fazendo lavagem, curativo, acamada mesmo. Aí já não dava mais para fazer muita coisa, ou seja, uma das líderes de fato não tinha como muito girar a engrenagem da casa. Voltamos para Pitangui, porque não dava também para uma recém-operada estar dentro de uma carvoeira fazendo carvão, não tinha como. Aí era só meu pai, que os filhos não conseguiam ajudar muito nessa época. E só que Pitangui não tinha emprego, aquilo que eu te falei. Aí meu pai falou, cara, eu vou ter que voltar para o campo para colocar comida na mesa. E aí ele chamou a equipe novamente e falou, nós precisamos fazer a nossa segunda reunião de equipe.
Aí eu pensei, pô, esse negócio de equipe é interessante. Segunda vez que meu pai fala disso. E aí meu pai fala o seguinte: Pitangui não tem emprego, eu vou ter que ir para a estrada. Só que o derrame cerebral da sua mãe me permitiu imaginar que a qualquer momento pode faltar o líder. Então a minha missão não é mais apenas colocar comida na mesa. A minha missão é formar sucessores. Porque pode acontecer de eu tentar agora numa viagem dessa e não conseguir voltar. E como a mãe de vocês está acamada, a minha preocupação agora é, se o líder faltar e a líder faltar, qual dos liderados está preparado para assumir a empresa? Então a minha missão passa a ser, para além de cuidar de vocês, alimentando, etc, etc, eu preciso cuidar na ideia de formar líder. Estou indo viajar para trazer comida para casa. Caso eu não volte, guarde essas 5 coisas que eu vou falar com vocês. A primeira: identifique o principal dom de vocês e depois passe o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda: o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária. E essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira: não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. A quarta coisa: jogue em equipe. Sempre jogue em equipe. Estuda em venda, tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa: caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela não suportar, o mais preparado de vocês, assumam a equipe. Cara, era muito forte para um pedreiro, que também tinha o primário, tá falando para 5 crianças praticamente, com a mãe acamada. Sim. E aí meu pai foi viajar. E eu fiquei pensando, o que será esse negócio de identificar dom? Pô, uma criança, né, cara? Esse negócio de lei da semeadura, que ele falou, a vida é a lei da semeadura. Eu falei, o que é semeadura? Como assim o conhecimento transforma? Eu era curioso, eu ficava me perguntando essas coisas. E aí um dia eu fui pra escola pública, né? E eu era o ralé da escola que eu estudava. Aí chego lá na escola, os garotos começam a falar que carne era gostoso. E eu não tinha comido carne até 7 anos de idade. Eu de fato nasci no caos do caos da miséria. A gente comia o básico do básico só pra forrar estômago mesmo, mas não ficar com fome. Aí eu entro na rodinha dos amigos de escola e falo, o que é carne? Aí eles riram de mim. Foi a primeira vez que riram de mim na minha vida. Aquilo foi muito marcante pra mim, né? Aí eu guardei aquilo, fui pra casa e cheguei lá, minha líder deitada, minha mãe, que eu chamo minha líder, cabeça toda enfaixada. Eu falei, mãe, o que é carne? Ela também deu uma risada. Eu falei, mãe, não é possível, porque até minha mãe vai rir de mim. Eu falei, por que a senhora tá rindo? Ela falou, meu filho, esquece isso. Eu falei, não, mãe, não vou esquecer não, os meninos riram de mim lá na escola. Eu não vou esquecer. Ela falou, deixa eu te contar, carne é isso, isso e isso. E foi me contar, carne de se comer, né? Para além da nossa, é claro. Mas não é pra gente não, meu filho. Isso aí é pra outra classe, esquece isso. Eu falei, não, mas não vou esquecer. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para comer carne todo dia? Ela vira pra mim e falou, bom, para comer carne todo dia você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você tem 7 anos de idade, ninguém vai te empregar. Eu falei, peraí, mãe. Então a senhora tá me falando que se eu quiser, se eu começar a trabalhar e eu chegar no dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro, inclusive comprar carne. Ela falou, filho, mas não é tão simples isso não. Eu falei, não, mãe, tá tranquilo. Eu vou trabalhar. Aí ela deu mais uma risadinha, eu falei, a senhora tá rindo de mim novamente. Eu vou guardar isso. Aí saí de pé da minha mãe e sentei lá na calçada e tô lá observando. Pensando, como é que eu vou trabalhar, né? Fazer o quê? De fato a minha mãe tá certa, ninguém vai me empregar. Só que aí passa um cara vendendo verdura. Um verdureiro. A verdura num carrinho de mão. E para na porta de uma casa e oferece verdura pra uma senhorinha chamada Dona Conceição. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu vi aquela cena clássica, a mercadoria passando para um lado e o dinheiro passando para o outro. Quando eu vi aquele cara pegando o dinheiro, eu falei, opa, esse cara tem dinheiro. Esse cara pode comprar carne. Eu já tinha um lugar que eu queria chegar, comprar carne. Eu nem sabia que aquilo poderia ser propósito, que aquilo poderia ser um projeto, não sabia. Eu só sabia que eu queria comer carne. Falei, eu quero perguntar a esse cara como que ele chegou nessa verdura. Aí eu esperei ele fazer o atendimento dele, quando ele passou perto de mim, eu falei, moço, como é que o senhor fez para chegar nessa verdura? Ele virou para mim e falou, olha meu filho, eu tenho uma equipe. Falei, esse negócio de equipe deve ser importante. É a terceira vez que eu ouço essa palavra. Falei, me explica a sua equipe, moço. Ele falou, bom, eu tenho um financeiro, que é quem compra a semente, eu tenho uma pessoa que planta, depois da pessoa que planta eu tenho uma que cultiva e depois eu tenho uma pessoa que colhe e eu sou o cara que vende. Quando ele falou eu sou o cara que vende,
Falei, não, então eu quero ser o cara que vende. Porque na minha mente, o cara que vende era o cara que pegava no dinheiro. E o cara que pegava no dinheiro era o cara que podia comprar carne. Então eu só queria comer minha carne, né? Falei, eu quero ser o cara que vende. Ele deu uma risadinha. Eu falei, o senhor é o quarto cara que ri de mim, mas eu vou comer minha carne, você vai ver. E aí entrei, viro para meus irmãos e falaram aqui, ó, nós temos que formar uma equipe. E eu só tinha um irmão que trabalhava, que é o mais velho. E meu pai nos ensinou aquela ideia que eu falei no início, de que se por um lado não tínhamos muita coisa, por outro lado nós tínhamos uns aos outros. Então, por mais surto que fosse a ideia de eu falar que nós precisamos formar uma equipe, eles já tinham escutado a palavra equipe do meu pai, do nosso líder, então já não era novidade para eles aquela palavra e também não era um surto eu estar falando aquilo, sendo filho de quem nós éramos. Nós somos, na verdade. Falei, Ringo, você é o único que trabalha. Você compra semente, você vai ser meu financeiro. Uma criança falando com o irmão que ia ser financeiro. Você, Cláudio, vai plantar. Você, Dila, vai cultivar. Você, Romenigo, vai colher. E eu vou ser o cara que vende. Aí plantamos uma horta. Aí no outro dia amanheceu, eu fui lá, cadê o alface? Falei, não tô entendendo. O cara falou que era só plantar. E voltei no outro dia, cadê o alface? Voltei no outro, cadê uma semana depois, cadê o alface? Essa parte meu pai não me contou, nem o cara da verdura me contou. Não nasce alface da noite pro dia. Existe um negócio chamado percurso natural das coisas acontecerem. E aí você tem que ser paciente com o processo. Eu comecei a regrar todo dia e esperar. E ali eu não sabia, mas eu começava a desenvolver o controle emocional. De esperar o tempo necessário para que as coisas naturalmente acontecessem, desde que eu não tivesse abandonado o que eu tinha plantado e não tivesse deixado de cultivar aquilo que eu tinha plantado, para que eu pudesse colher quando aquilo crescesse de maneira saudável. Inclusive, eu queria até aproveitar esse gancho para falar sobre a questão de vender, né, do vendedor, né? Porque assim, por muito tempo a profissão de vendedor foi vista meio com desdém pela galera, né? Tipo, pô, eu sou o quê? Ah, eu sou vendedor. Pô, o cara é o quê? Vendedor. Mas, na verdade, tudo que a gente faz hoje em dia é venda, né? A gente vende ideias, a gente vende, enfim, produtos, né? A gente está aqui vendendo o nosso trabalho, né, tal. E a gente precisa desenvolver isso nas pessoas, né? A necessidade dela entender que não, você precisa se vender, né? Então tudo acaba sendo uma relação de venda, né? Seja de produtos, seja de ideias, né? E a atitude de um bom vendedor faz a diferença de um cara de sucesso ou não, né? Então é uma coisa que você teve desde criança, né? Essa visão da venda, né? De ser importante, de ter isso como uma importância para você, né? Eu costumo dizer, inclusive era até nessa parte que eu ia entrar, da parte da minha infância, que logo depois que o alface cresceu e eu comecei a vender, eu vendi tudo no primeiro dia. E no primeiro dia que eu vendi tudo, eu parei numa casa de carne. Eu não tinha essa noção que tudo era venda. Parei numa casa de carne, pedi o cara carne, ele me deu carne, eu paguei, fui pra casa, falei com a minha mãe que eu tinha comprado carne, ela falou, cara, você conseguiu alcançar o objetivo. Aí eu fui pra escola no outro dia, felizão, falei, agora eu quero contar pra quem falou quem riu de mim. E aí a minha professora, coincidência ou não, no outro dia ela falou, Joãozinho, não lembro o nome das crianças, Joãozinho, você quer ser o quê quando crescer? Ah, eu quero ser dentista, professora. Paulo, e você? Ah, eu quero ser advogado. Sandra, e você? Ah, eu quero ser médica. E a galera me chamava de Tuca. Tuca, e você? Eu falei, eu quero ser vendedor. A professora riu. Falou, Tuca, vendedor é um cara que deu errado em tudo e que o que sobrou para ele foi trabalhar com venda. Justamente isso que você acabou de falar, coincidência ou não. O desdém do vendedor, né? Não, assim, a professora. A própria professora. Falou, não, Tuca, vendedor não. Vendedor não é profissão. Vendedor é um cara que deu errado e que aí foi trabalhar com venda. Vendedor é um frustrado que foi trabalhar com venda. Aí eu falei com ela, também nem sabia do que eu estava falando, mas eu falei, professora, vendedor é o cara que come carne. Se ele é um frustrado, eu não sei, mas eu quero comer minha carne. Mal sabia eu que eu estava me apaixonando pela profissão das profissões. Tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. Tudo é venda. E eu comecei a me apaixonar pela venda porque foi a venda que me possibilitou comer carne. Mas ali eu ainda não estava tão apaixonado. Eu comecei a apaixonar mesmo, foi a partir do momento que eu comecei a vender todo dia, minha horta acabou. Cheguei lá e falei, pô, cadê meu alface? Não entendi, acabou o alface. E quando acabou o alface, eu percebi que eu não poderia deixar meus clientes na mão. Comecei a comprar alface do cara que eu perguntei no primeiro dia para que eu pudesse atender meus clientes. Só que enquanto eu estava atendendo meus clientes, eu vi um cara engraxando sapato, eu vi um outro menino vendendo sacolé, eu comecei a vender sacolé, eu vi um outro vendendo coxa, eu vi um outro cara vendendo panela, eu falei, cara, tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. O tempo todo tem alguém procurando alguma coisa para comprar. E aí eu voltei para casa e comecei a olhar. Tinha um pé de abacate, um pé de manga, um pé de mamão. Eu falei, peraí, cara.
Por que eu não estou vendendo abacate? Por que eu não estou vendendo manga? Por que eu não estou vendendo mamão? Aí eu comecei a ver venda em tudo. Aí eu desenvolvi a seguinte mentalidade. Eu, filho da dificuldade, a dificuldade me apresenta como única alternativa a superação, e a superação me apresenta a venda. A venda salva a minha vida. Só que para você sair da dificuldade, você tem que entender que você precisa superar a dificuldade. O primeiro passo é você entender, estou passando por um momento delicado e preciso superá-lo. A partir do momento que essa ficha cai para você, a vida automaticamente lhe apresenta a superação. E quando a vida lhe apresenta a superação te apresenta várias outras coisas. No meu caso, a superação me apresentou a venda e a venda salvou a minha vida. A venda salvou a minha vida. Dali para lá eu falei, cara, é o que eu quero fazer na vida. Aí comecei a vender.